Pensei que tinha travado aqui na hora de começar, mas eu acho que foi. Bom, estou aqui com mais um vídeo. Ele tem 3 minutos e 16. Esse é um dos canais de cortes que está fazendo sucesso, que é canais de cortes. Bom, deu uma crescida no YouTube, é claro, lá na gringa. Como sempre, os brasileiros copiam. Aquele ditado, né? Copia, mas não faz igual. Então, podcast é uma entrevista, você entrevistando uma pessoa, nada mais do que isso. Claro, pela internet aí abrir muito mais tempo e para personalidade diferente e ter muito mais tempo do que na televisão, as pessoas estão preferindo assistir agora mais entrevista no YouTube do que em canais de televisão, porque é convidado diferente, né? O povo tem mais participação, pessoas aí conhecidas. Então é isso que os motivos que faz explodir. Bom, e o que é canais de cortes? Canais que pegam uma entrevista aí, que tem uns que vai mais de 3 horas, e aí corta, seja em 5 10 15, pelo menos os que eu vejo é máximo 17 minutos. Eles cortam um pedaço mais interessante e colocam ali. Por exemplo, vai ter alguém que fotógrafa de corpos quando as pessoas morrem. Né, a pessoa faz alguma pergunta, o próprio entrevistador faz uma pergunta interessante, ou alguém de casa vai mandar algum dinheiro para fazer alguma pergunta, a pessoa dali se destaca e é feita a pergunta a quem está sendo entrevistado e quem foi convidado. Então, quando um assunto é interessante, ou um momento engraçado, emocionante, a pessoa vai lá e corta esse pedacinho e joga no YouTube. Então fica fragmentado, entende? Claro que não a entrevista toda. E da bola da vez, aí é o Marco Feliciano. Este pastor aí que se tornou polêmico aí, que claro, para sustentar aí sua carreira nojenta de líder religioso, ele tem que se apoiar em alguma coisa para as pessoas não esquecerem dele, ou seja, estar sempre na mídia e defender uma das coisas aí, vamos dizer assim, polêmicas, que até mesmo aqueles que se declaram despertos, mas não são, estão do lado aí dos religiosos nesse quesito. E esse quesito que eu digo é o homossexualismo, ou homossexualidade. Eu não sei qual que é o pejorativo que eu esqueci, porque uma é doença. Eu não sei se é o que é o idade ou o ismo. Mas, de qualquer forma, eu não estou aqui falando mal dos homossexuais. Eu, pelo contrário, os defendo. Então, até mesmo daqueles que dizem ser libertos aí desse sistema e desses pastores. Então, esse pastor é conhecido aí por isso, né? Teve toda essa polêmica e tudo mais, né? Ele defender aí, entre aspas, a Bíblia e dizendo que é abominação e tudo aquela ladainha história. Então, houve um ocorrido, é só para apresentar quem é, né? Para quem não sabe. Acabou. Agora, entrar no contexto desse corte, que eu já expliquei o que é corte e o que é podcast. Bom, o nosso irmão, o Cabo Daciolo, o que entrou aí na política, e fala as mesmas coisas aí que eu falo, óbvio que eu não concordo com tudo, né? Porque já entra na parte de religião. E então, ele se encontrou aí trombou com esse pastor conhecido e disse que ele era maçom. Então, se esse Marco Feliciano eu não sei, mas se não me engano, pelo que eu vi no título, ele vai citar o Malacheia, o Malafaia. O Malafaia é sim um maçom, um próprio site aí da maçonaria
de uma loja, né? Que nada mais é do que uma denominação também, só que aí coloca outro nome, loja. Então, esta loja um dia divulgou um nome de mais de 100 nomes, uma lista de mais de 100 nomes dos maçons do Brasil conhecido. E um dos que estavam lá era o Malacheia. Então, ficou bem polêmico. E depois que o Malacheia se manifestou, né, foi falar no ouvido dos irmãos maçons dele. Então, eles retiraram do ar. E aí eu não sei se botaram de novo, mas se botaram de novo, retirou os nomes. Por que será, né? Será que foi um erro? Então, vamos ver o que ele vai estar falando. Aí ó, o Marco Feliciano vai falar do Cabo da Ciolo e eu vou estar aqui analisando, né? Se é que tem algo para analisar. Teve do Daciolo, né? O Daciolo véspera da eleição, não foi? Daciolo é uma figura, né? Glória a Deus! Daciolo é uma figura. Qual que era do Daciolo? Ele era candidato a presidente da República. E eu declarei meu voto ao Bolsonaro. Como eu sou evangélico, ele achou que eu tinha que votar nele. Mas todo mundo sabia que ele não tinha condição nenhuma. Eu não vou defender aqui 100% o Cabo da Ciolo, mas é óbvio que ele vai começar com uma narrativa que eu penso que não é esta. Sei lá, votar ou não aí no Cabo da Ciolo. Bom, eu penso que ele não pensou nisso daí, de tem que votar nele. Mas não é pra você ser evangélico ou não. Só daí, o pastor, de você ser evangélico, já demonstra de que lado que você está mesmo. E o Bolsonaro está do lado, e coligado, e recheado, e rodeado de pessoas participantes ativos na maçonaria, então, né, não é se admirar que um evangélico está aí e contou voto a favor desse marionete, desse marionete mesmo, do que é o Bolsonaro. Né? A gente não podia jogar voto fora. Então ele começa com essa narrativa para justamente, né, como que chama? Vamos usar essa palavra, desacreditando no que o Daciolo falou. Ele começou aqui porque ele sabe que vai chegar no final, né? Se ele falar assim, ele me chamou disso. Não, tem que já ir desqualificando a pessoa ou colocar algum contexto que talvez nem aconteceu ou que não foi isso que aconteceu, né? O que o Daciolo pensou ou disse ou demonstrou para, né, quando chegar no final já falar assim, né? Já vamos dizer, desestabilizou se ele fosse já começar no ponto direto. Mas tem que, né, ir desestabilizando, vamos dizer assim, o oponente para quando chegar no final a pessoa já está fraca e não está aí para se defender. Porque nós tínhamos uma chance única, era um tiro só, e conseguimos com o Bolsonaro. Conseguimos. Qual que é esse grupo aí que conseguimos? Dos evangélicos? Também, né, pastor? Mas teve mais um grupo que ajudou. E o senhor sabe bem qual que é. Ele, para se vingar, ele foi num monte lá que ele disse que ele estava orando, né, com a Bíblia aberta. Vingar, disse que ele estava orando. Isso daí só funciona quando é na sua denominação, né, pastor? Ali você ora. Orar é falar, se o senhor não sabe, tá? Se diz tão estudado e bacharel em teos, em Zeus, ou seja, em teologia, que se esquece dessas coisas. Orar é falar, o pastor, as coisas do Criador. Eu estou falando, estou orando aqui. Mas não, as pessoas associam orar, sim, e tudo mais. E ele falou que Deus falou com ele. Deus disse, Deus falou comigo aqui que Marco Feliciano e Silas Malafaia são maçons. Essa parte aí eu não vi, mas eu não acredito que Deus falou com ele. Mas que o Malafaia mas que se aí o pastor Marco Feliciano, se você eu tenho minhas dúvidas, né? Eu não boto minha mão no fogo por ti, não, nunca. Principalmente quando se trata de um líder religioso como o senhor. Então, mas que o senhor sabe bem quem eles são, sabe.
Rapaz, eu comecei a rir. Quando eu vi isso, eu ri de um tanto, porque só, um cidadão falar que eu tive namorada aí, ou falar que você é gay, ou falar que você roubou. Falam bastante que você é gay também, Então, né? já falo, Gay falo de embutido, tudo. é. Né? Agora, É, falar que você é maçom, você não Eu tem. ia falar. O pessoal tá falando muito isso no chat pra perguntar Sou sobre maçom. a maçonaria. É tão. Mas você já teve algum envolvimento? Nunca, é tão Mas interessante de onde isso. veio isso, será? Talvez, mas olha a criatividade do Você e Daciolo. o Silas? Eu e o Silas Malafaia. E o Silas o Silas não é. tem alguma história? Com... Não, também Tem. não tem. Eu não lembro. Tem. Mas qual que é o pensamento do Daciolo? É jogar uma polêmica 3 dias antes da É, eleição. porque eu lembro, foi bem perto da eleição. Né? No dia seguinte tinha 2 milhões de visualização o vídeo dele. Cara, No estado de São Paulo ele teve 200 mil votos. É, eu penso que não é por causa disso que ele falou, não. Acho que foi outras coisas que ele disse também, né? Eu não vi o vídeo, então não vou defender muito. Tanto que eu caí a minha eleição de 2014 de 400 mil para 240. Exatamente. É, então balançou, né, o pastor? Então, né, tem que se ficar bem preocupado com alguém, né? Uma figura como o Cabo Daciolo, né? Alguém que não deve muito se preocupar, né, o pastor? influenciou? Claro que o pessoal que Porque- acredita nele é o crente de monte, de oração, que gosta de mim. Se ele... Não, a pessoa, vamos dizer assim, que acredita nele na questão das coisas que ele fala, eu vejo que é coerente é quem tem a cabeça no lugar. E óbvio que nem tudo eu concordo com ele, principalmente que ele fala aí de Deus e tudo mais. Igualzinho a você, o Feliciano. Aí ele lança uma dúvida. Se ele recebeu essa mensagem... Deus falou que o Feliciano é maçom. Meu Deus. Não, e ele desacreditando isso daí. Eu desacredito mais ainda de quando você, pastor, estava dizendo que estava sendo revelado ou orando para que demônios num raio de tantos quilômetros sumissem da redor da denominação, sendo que dentro da denominação deve ter mais demônios do que não sei o que. Haja em vista aí a Igreja Universal. Você vê só. Primeiro, que maçonaria é uma sociedade secreta. Ninguém É uma religião também. sabe nada sobre a maçonaria. Vem um cara aqui falar sobre maçonaria que eu tenho Então- muita dúvida. Então eu vou dizer para você, com todo respeito a esse cara que vem aqui, Tá. eu penso que ninguém sabe a verdade. Porque se souber a verdade, não pode falar em uma sociedade Será? secreta. Ô, pastor, não se faz de bobo, de trouxa, não. O senhor não é. O senhor é bem inteligente. O senhor é bacharel. Nunca teve envolvimento, não sabe nada. Ué. O senhor mesmo esteve aí de lado de alguns maçons já? Ah, tem problema? Não, não tem. Mas juntando político, pastor, mídia, então você fica com o pé atrás. Ou você vai dar o braço, você vai botar a mão no fogo aí por ele. Se isso- Leia os próprios livros de quem já foi lá, de quem era grão-mestre de lá. Ou o senhor nunca ouviu falar desse título aí, grão-mestre? Lê os próprios livros, não precisa de ver alguém que foi ex, não. Ver de quem morreu foi maçom aí pelo resto da vida. E você vai ver de que se trata a maçonaria. E ele tá falando como se a maçonaria fosse qualquer coisa, uma sociedade secreta. O criador sempre falou em aberto e nada em oculto. Não foi nada em secreto. Agora, como que uma sociedade secreta aí, um pastor desse, que é inspirado por Deus, que grita ali no palco e que tem autoridade de expulsar demônios num raio de tantos quilômetros, agora não se preocupa com a maçonaria. Mas se o cara é alto grau, assim... Dizem as lendas que se o cara fala, morre. Tem um monte de cara vivo. Dizem as lendas. Ô, pastor, a gente sabe muito bem o que é lenda, principalmente quando o senhor abre a sua Bíblia e fala um monte de asneira, principalmente, né, quando o demônio ele se aposta da pessoa porque tem 70% água no corpo. Ou mais uma pataquada que ele disse. Tem um monte de cara vivo mesmo, mas tem uns aí. E se uns que saiu queria falar e morreu, o senhor não ficou sabendo, nem eu. Eu não duvido nada de que alguém bem importante ou não saiu daí, ia falar as coisas e foi morto antes.
Talvez. E também não precisa matar, tem os bonequinhos da maçonaria para defendê-los, né? Inclusive o senhor, para desacreditar, né? Usando da influência dos protestantes para desacreditar e não ver nenhum problema, né? Seja a última entrevista desse cara aqui. Pode ser, porque veja só, eu penso nisso. Agora, falar que eu sou maçom. Desculpa, eu tenho que rir. Tá. E eu fui falar com o Daciolo depois. E aí, tem uma o que ele treta falou? nossa. Eu falei, ô Daciolo. Ele falou, o que foi, Feliciano? Eu tô aqui pra te dizer que o mesmo Deus que falou pra você que eu sou maçom foi que falou pra você que você ia ser presidente da República. Porque ele falou no debate, falou, Deus falou que eu vou ser. Eu falei, então foi o mesmo Deus, ou seja, um Deus. A pessoa morre pela boca, né? E também uma vítima aí dessa parte do sistema religioso, né? Acreditando que Deus aí tá falando alguma coisa com ele. Aí, óbvio, cai no descrédito se ele falar alguma coisa importante como essa, de que o Malafaia e esse pastor é maçom. Que o Malafaia eu não duvido, e é mesmo. Mas que esse daí eu fico meio assim, balançado. Mas, ao que tudo indica, parece ser mais um. Inclusive, vai aparecer uma imagem agora, aqui, em cima desse vídeo, de um álbum, ou sei lá o que, gospel. Um gospel com aquele S de cifrão, porque é outra indústria musical que lucra com o dinheiro daqueles que acham que está louvando a Deus. Então, o que tudo indica, esse pastor aí tem ligação, sabe muito bem o que é maçonaria. Com D minúsculo, que você pode duvidar dele, ele falou que erra. Ele ficou bravo pra caramba. Eu imagino. Ele tem cara de ser... Ele é forte, hein? Ele é alto, não é? Ele olhou pra mim e disse assim, ó, tem pombagira aí, tem Ah, rapaz! Caramba! Mas, mano, eu gosto dele. Mas eu rio mais quando eu escutava aí a pregação do Feliciano dizendo que tinha demônio aqui e lá. Ele é muito autêntico. É isso que eu tinha para analisar. Muito obrigado por assistir até aqui.